Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. O jardineiro. Era uma vez um jardineiro, todo dia ele subia as montanhas para cortar pedras e enquanto trabalhava cantava, pois embora fosse pobre, não desejava nada além daquilo que possuía. Por isso não tinha uma preocupação sequer. Um dia foi chamado para trabalhar na mansão de um nobre. Quando viu o esplendor da mansão, sentiu a dor do desejo pela primeira vez na vida e disse com um suspiro: "Ah, se eu fosse rico, não teria de ganhar a vida com suor e fadiga como agora." Imagine seu espanto quando ouviu uma voz lhe dizer: "Seu desejo foi realizado. Daqui para frente, tudo o que desejar lhe será concedido." Ele não sabia o que queriam dizer com essas palavras, até que voltou à sua choupana naquela noite e em seu lugar encontrou uma mansão tão magnífica quanto aquela onde estivera trabalhando. Assim o jardineiro desistiu de cortar pedras e começou a gozar a vida dos ricos. Certo dia, quando a tarde estava quente e úmida, aconteceu de olhar pela janela e ver o rei passar com um grande número de nobres e escravos. Ele pensou: como eu gostaria de ser um rei, sentado no fresco da carruagem real. Seu desejo foi prontamente atendido e ele se viu reclinado no conforto da carruagem real. Mas a carruagem revelou-se mais quente do que ele supusera. Olhou pela janela da carruagem e começou a maravilhar-se com o poder do sol, cujo calor penetrava até nas grossas paredes da carruagem. Gostaria de ser o sol, disse para si mesmo. Mais uma vez seu desejo foi realizado e ele se viu enviando ondas de calor para o universo. Durante algum tempo tudo correu bem. Então um dia chuvoso ele tentou abrir caminho através de uma grossa nuvem e não conseguiu. Foi transformado em uma nuvem e gloriou-se de seu poder de manter o sol afastado. Transformou-se em chuva e descobriu, contrariado, uma enorme pedra que bloqueava o caminho. Foi obrigado a fluir em volta dela. Como? Gritou. Uma simples pedra mais poderosa do que eu? Bem, então desejo ser uma pedra. Assim lá estava ele, altaneiro no cimo da montanha. Mal teve tempo de se alegrar por seu belo aspecto. Ouviu estranhos sons de martelo vindos de seus pés. Olhou para baixo e, para sua consternação, viu um diminuto ser humano ocupado em cortar pedaços de pedra de seus pés. "O quê?" gritou uma criatura insignificante, mais poderosa do que uma imponente pedra como eu? Quero ser um homem. E assim descobriu que era outra vez um jardineiro subindo a montanha para cortar pedras, ganhando a vida com suor e fadiga, mas com uma canção no coração, porque estava contente de ser o que era e de viver com o que tinha. Grande lição, né? Então, às vezes a gente quer tanto, quer ser mais, quer ser melhor, quer ser o que o outro tem, o que o outro é, e na verdade nós temos tudo para ser feliz, com o que somos, com o que temos, porque cada qual está exatamente aonde deveria ser como é, e poder ser melhor sim, mas não porque temos inveja, temos orgulho, temos o desejo de passar acima das leis universais, de querer ser mais do que alguém, né? Mas todos nós somos capazes de ser felizes com o que temos e o que somos, isso é fato, não precisamos mais. Eu ouvia muito, quando eu era criança, meu pai falando assim, ele lutava muito, ele trabalhava pra caramba, horas e horas, a vida toda foi assim, aguentando desaforo no serviço, aguentando humilhação às vezes, né? Porque o serviço dele era garçom. E as pessoas às vezes não tratam bem esses profissionais, né? Às vezes ele chegava chateado em casa, tudo, mas construindo a casa, nós começamos acho que com dois cômodos, né? E o banheiro, depois foi fazendo puxadinho, até que a casa foi tendo 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas para isso foram anos de reforma naquela casa. E às vezes ele, discutindo com a minha mãe, ele falava assim: "Poxa, não sei por que eu estou trabalhando tanto. Preferia morar embaixo de uma ponte, mas ter paz." E eu não conseguia entender a fala do meu pai, porque eu falava assim: meu pai é doido. Eu era criança, né? Eu falava assim: meu pai é doido, já pensou? Dia de chuva, frio. Como é que a gente vai morar embaixo de uma ponte? Como é que consegue ser feliz embaixo de uma ponte? Mas aí depois fez todo sentido para mim. Não é a matéria, não é o ter que faz a gente feliz, é o ser. Então, se você é feliz, se você está em paz, qualquer coisa tá bom para você. Não precisa querer, basta ter, basta ser naquilo que você tem. E hoje, com pouco, eu fico tão feliz com as coisas que me acontecem,
né? Eu fui perdendo o movimento um pouco das minhas pernas, a força das minhas mãos, mas cada vez que eu consigo pegar, né, uma garrafa, por exemplo, às vezes isso aqui para mim é um tormento, porque eu não tenho esse músculo, me falta esse músculo. Então, às vezes eu pego uma garrafa assim, ela não escorrega, ela não cai da minha mão, é uma alegria tão grande. A gente precisa aprender a valorizar isso. As oportunidades que nós temos, e não o que está longe da gente, e não aquilo que os nossos olhos veem que as outras pessoas estão felizes com aquilo. Tem pessoas que bebem água no copo, numa garrafinha como essa, e não dão o mínimo valor desse movimento de segurar. E eu sou feliz pelo fato de segurar uma garrafa. Para escrever, por exemplo, eu tenho dificuldade para segurar um lápis aqui. Como? Se eu não tenho um músculo para dar apoio. O lápis afunda na mão. Então, quando eu consigo segurar firme na ponta dos dedos e consigo continuar escrevendo, é uma alegria fenomenal. Eu não preciso de ter uma caneta de ouro. Qualquer lápis, tá bom, desde que eu consiga escrever. Então, o texto traz para nós assim: não temos que desejar muito, temos que ser felizes com o que somos, com o que nós conseguimos possuir. Quem muito quer, nada tem. E isso serve na nossa vida familiar, nossa vida social, nossa vida profissional. Quantas pessoas ficam pisando no pescoço do outro para subir numa escala profissional? E quanto mais sobe, mais infeliz é, porque não é isso que traz felicidade para ela. É a boa convivência no trabalho, é a sua produtividade, a sua utilidade. Eu sempre fui professora. Veio convite para ser diretora, supervisora, coordenadora. Sim. A única vez que eu aceitei para ser diretora, eu fiquei 4 dias só. Porque não era a minha alçada. Eu fui na tentativa de fazer o meu melhor, sim. Não era o que eu queria? Certamente. Mas a pessoa me pediu tanto, a secretária de educação da época, que eu aceitei. E não era a minha praia. Tinha pessoas que falavam para mim: mas você tem que continuar estudando, você tem que continuar se aplicando, porque você ia ser uma boa diretora. Não ia, não. Eu nasci para ser professora e fui uma boa professora. Então não adianta você querer sair, às vezes, do lugar onde você está. Você é útil naquilo ali. Você veio para aquilo ali. Todos têm oportunidades de subir, de evoluir, de cargo, sei lá, de todas as suas possibilidades, sim. Mas às vezes não é bom. Às vezes você é bom naquilo que você tá. É melhor você fazer aparentemente menos, mas fazer com qualidade. E se sentir útil com isso, se sentir feliz com isso. Às vezes quando você sobe, você não é útil, você também não vai ser feliz. Vai estar sempre faltando alguma coisa, vai estar sempre incompleto, insatisfeito. Então, fique satisfeito com as suas potencialidades, com as suas qualidades. E isso você deve mostrar para o seu filho, isso você deve mostrar para o seu aluno. Tem aluno que é mais braçal, tem aluno que é mais intelectual, tem aluno que é mais emocional. As aptidões dos alunos, quem vai nortear é o professor. Os pais vão estar atentos com os seus filhos para nortear que tipo de curso, onde eles vão caminhando, para que eles não sofram aí as frustrações de querer algo que não é para eles. Tinha aluno meu que eu via que claramente não ia ser bom na parte intelectual. Então era braçal. Então é bom você ser um policial, você tem aptidão física boa para isso, para ser um bombeiro, para ser um professor de educação física. Não que esses profissionais não vão utilizar a parte intelectual, que precisam de teoria, precisam, mas não é tanto quanto um engenheiro. Outro dia eu estava conversando com um engenheiro mecatrônico. Eu não entendo muito dessas coisas. Mas aí quando ele falou para mim que ele estuda demais matemática e física, eu falei para ele: eita, não dá para conversar com você não, que eu não tenho, né? É o que a figurinha para trocar com você. Eu não entendo muito sobre o seu meio, os seus estudos, o seu conhecimento. Eu não vou conseguir acompanhar. A gente vai ter que conversar de uma outra coisa, né, que chegue no nível dos dois.
Então, cada um é um. Não adianta, não, para conversar com aquela pessoa eu vou ter que estudar, vou ter que... Não, vamos lá, quem sabe mais, volta para poder conversar junto com aquele outro que sabe menos. Mas eu não preciso desejar subir para ser feliz, eu posso ser feliz sendo eu. Simples, humilde, dentro da minha aptidão. O que o jardineiro traz para a gente é isso, que cada um é exatamente o que é. Nós podemos nos transformar, sim, melhorar, sim, mas não por inveja, não por melindre, por vaidade, por orgulho, mas por uma dedicação, por uma vontade de evoluir. Até aí, tudo bem, não tem mal nenhum. Mas muitas das vezes nós somos chamados para aquilo que é da nossa competência e às vezes a gente deixa essa competência de lado para fazer o que não é da nossa alçada e a gente se torna uma pessoa infeliz. Então, que sejamos mais gratos pelas nossas utilidades, pelas nossas aptidões, pelas nossas reais qualidades que todos nós temos.